Gente, chegamos com mais um Empreendedor em Ação aqui na Rádio Universitária. Toda quinta-feira, vocês já sabem, às 18 horas, nós temos aqui esse momento, esse movimento que traz aí para vocês muita informação, muita dica, casos de superação. A gente traz aqui mini mentorias, mini consultorias, tudo para que a gente possa colaborar para você que é empreendedor, para você que é aspirante ao empreendedorismo, que deseja aí, embarcar nesse navio, mas com segurança, né, com a visão abrangente de mercado, de segmentos, de possibilidades e oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento da sua carreira, do seu negócio. Então, esse é o seu programa, Empreendedor em Ação. Você também pode se inscrever no nosso canal lá no YouTube, joga lá Empreendedor em Ação e você vai nos encontrar, se inscreva, porque lá você tem acesso a todos os podcasts que já foram gravados até hoje na Rádio Universitária. Você tem diversos temas lá, num clique. Você também fica conhecendo os nossos entrevistados aqui nos bastidores, tá bom? E me segue no Ariane Galdino _Reinventa, porque lá você tem dicas sobre empreendedorismo, sobre liderança feminina, você fica sabendo dos eventos que estão acontecendo na cidade e também do nosso cronograma dos programas aqui da rádio. Beleza? Quero começar o programa agradecendo aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Navais Empreendimentos, agradecer ao Cicobi Credinor, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa e o apoio cultural à Rádio Universitária. Se você quiser ser um apoio cultural, me chama lá no meu privado, Mariane Galdino _Reinventa, chama a gente aí no @ da Rádio Universitária e chama também lá pelo e-mail, que é o empreendedoremasãomoc@gmail.com. Lá você pode mandar sugestões, críticas, que a gente está aguardando seu e-mail, tá bom? Olha só, hoje a gente recebe um nome conhecido por quem vive, trabalha ou empreende em Montes Claros, que é o Rômulo da Ronsoft. Nem é Rômulo mais, gente, é Ronsoft. O Rômulo Eustáquio da Silva, ele que é CEO da Ronsoft, há 25 anos ele está à frente de uma produtora que acompanhou e, sobreviveu a tantas transformações do audiovisual, do analógico ao digital, da TV ao stream, das fitas às nuvens, né? Então, assim, a Ronsoft nasceu em Montes Claros e se tornou referência na produção de vídeos institucionais, técnicos e comerciais, com uma forte atuação junto a indústrias e empresas da região. A gente vai entender um pouco dessa trajetória, como é que ela foi construída, como que o vídeo pode gerar resultado de verdade, o que a gente pode esperar desse futuro, né, do futuro desse mercado. Assim, essa conversa, ela promete ser inspiradora. Então, fique ligado, fique ligada, porque nós não temos como fugir mais dessa realidade e dessa transformação que os mercados têm vivido, né, Rômulo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Empreendedor em Ação. Obrigado, Ariane. É um prazer estar aqui. Rômulo, a gente geralmente já joga umas conversas aqui, né, para os entrevistados. Todo programa eu falo isso, né? Uhum. Mas olha só, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa história de 25 anos, né? Em um país onde, segundo o IBGE, mais da metade das empresas fecha antes de completar 5 anos, manter uma produtora ativa por tanto tempo é raro. E assim, eu que conheço as instalações da Ronsoft, né? Eu sei que lá, assim, é uma riqueza, né? Cada cômodo é um trem, um projeto que você desenvolve. Os mineiros, não é um trem que você desenvolve, né? É um projeto que você desenvolve lá. E é um trabalho muito sério que você faz, muito produtivo. As pessoas, você tem até que aparecer mais, né, Rômulo? As pessoas têm que ver mais você. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, né, resumidamente, como é que nasceu a Ronsoft. Foi uma decisão planejada? Foi algo que veio ganhando forma com o tempo? Conta pra gente. Certo. Agora eu posso me considerar um clássico, né? 25 anos. É verdade. Mas então, eu não tinha essa pretensão. O nome, inclusive, Ronsoft, não tem nada a ver com a área atual, né? Uhum. Mas na época eu era técnico em processamento de dados. Uhum. E eu desenvolvia softwares, né? E esse nome é um apelido, na verdade, que meus colegas deram e pegou. Então, quando eu comecei mesmo, a Ronsoft, com CNPJ, tem 25 anos, mas ela começou há mais tempo. Uhum. Então, lá em 95, mais ou menos, eu conheci uma pessoa muito bacana, o Assis. Ele tinha um clube de software, e quem é da época, quem vai lembrar dele, conhece ele. Legal. E aí ele viu
eu fazia umas animações 3D usando CorelDRAW, nada a ver, sabe? Isso foi quando? Isso? 95. 95. Já tem 30 anos. E aí ele falou, a frase dele marca até hoje, ele falou, você tá tirando leite de pedra. Nunca tinha ouvido falar isso antes, não. E me emprestou uma fita VHS, me emprestou um livro. Ô, gente, vocês que são como é que é, as novas gerações, você não sabe o que é fita VHS, pode entrar no Google aí que o Google te conta. Antigamente, naquela época, a gente usava a fita para assistir vídeos, né? Então, ele me emprestou um curso de 3D Studio, um programa 3D que era especializado nisso. E não tinha nem internet. A internet surgiu em Montes Claros em 95 também, então não tinha como recorrer à internet. Foi isso mesmo, no livro e na fita de vídeo, que eu aprendi a usar esse programa. Eu admirava muito o Hans Donner também, quem é das antigas vai lembrar quem é Hans Donner. Ele fazia as aberturas do Fantástico, as aberturas de todas as novelas da Globo, e ele me inspirou muito. Então, ao usar esse programa... Não, inspirou você, inspirou o Brasil, né? Porque quem fazia aquilo, né? Exatamente. Então, assim, ele é um ícone. Sim. E com isso eu comecei a desenvolver, tive curiosidade nessa parte de 3D e vi que o mercado que poderia usufruir mais do 3D não era o mercado de software, era o mercado de publicidade. E procurei as pessoas da época, procurei algumas agências, procurei a emissora de TV na época, e aos poucos eu fui conquistando o mercado. Em 97, sim, uma produtora de vídeo na época, a primeira produtora digital de Montes Claros, chamada VTR Vídeo, que teve condições de me contratar para poder fazer pequenas animações. Eu comecei fazendo vinhetas 3D, abertura e encerramento de programas e de assinatura de propagandas. E aí, em 2000, que sim, eu registrei o CNPJ da Ronsoft. Mas então, inicialmente, ela era para ser uma empresa de software. E hoje é uma empresa de produção de vídeos. E assim, foi muito autodidata, então? Total. Mas depois você foi especializando, tudo você foi escarafunchando e fazendo acontecer, porque pela época, né, eu falo assim, pela época, né, até pela dificuldade de você saber o que estava acontecendo lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, assim, né, nesses grandes centros que geralmente são bolhas para possibilidades e oportunidades de você se especializar. Como é que foi esse ponto da sua trajetória? Eu posso dizer que era tudo na época, era mato digital, né, não tinha nada, eu tive que desbravar naquele período. E realmente, assim, quando surgiu a internet, eu comecei a pesquisar, participar de fóruns, grupos de discussão, comprei mais fitas VHS de feiras e eventos, que na época também nem isso tinha, nem vídeo tinha na internet. Vídeo na internet foi surgir depois dos anos 2000, né? Os equipamentos, a internet teve condições de ter vídeo. Então eu comprava fitas VHS mesmo para saber o que acontecia no resto do mundo. E o mercado foi me levando. Então eu comecei fazendo as vinhetas 3D, e o mercado pedia mais coisas, pedia o comercial completo, pedia, por exemplo, pedia filmagem. Então, eu fui especializando em outras áreas, fui me adaptando ao mercado, o mercado pedia e eu ia me adaptando. E nesses 25 anos foi isso que aconteceu, na verdade. Eu fui percebendo a tendência do mercado e tive oportunidades de me adaptar rápido a tudo, né? De crises, de mudanças de tecnologia, de mudanças de equipamentos que a TV aqui local precisou mudar várias vezes de equipamento, eu tive que me adaptar. Então, foi estruturando também, né? Eu comecei num quarto na casa dos meus pais. Eu tinha um sofá-cama, de dia era o sofá lá, recebia cliente, à noite virava cama. E era meu espaço. Assim, equivale à garagem dessas empresas tipo Microsoft, tipo Apple, que surgiram, né? Então, que surgiram desse jeitinho. Isso, então no caso foi no quarto, né? Eu aí fui expandindo, hoje tem estrutura mais assim, robusta para atender indústrias que exigem mais. E é isso, né, gente? Assim, quando a gente quer empreender, né? A gente quer fazer um negócio, a gente faz com o que a gente tem na mão, né, Rômulo? Assim, é aquela frase que o Érico Rocha fala, né? Antes feito do que perfeito. E aí você falando dessa questão do setor audiovisual, que passou por essas transformações imensas, né? Da fita VHS ao conteúdo em 4K, do DVD à nuvem, da TV ao Instagram. E a Cisco apontou que o consumo global de vídeo dobra a cada 2 anos, né? E você falou pra gente que a Ronsoft, ela atravessou todas essas mudanças, né? Sem perder relevância. E o que você acha que foi crucial, assim, para que você conseguisse atravessar essas transições, né? Se mantendo no mercado da maneira como você se mantém. Porque, assim, quando a gente pensa em algumas coisas que a gente pensa em Ronsoft. Não tem outra empresa que vá resolver, né, a questão, assim. Então, o que você acha que foi crucial para você continuar relevante no mercado?
eu considero alguns fatores. Um deles, que eu já citei, que é a adaptabilidade. Realmente tive que me adaptar. O fato de minha origem ser da informática, né? Eu tive muita facilidade de estudar softwares, aprender novos softwares, então as tecnologias que surgiram, eu fui me adaptando. Esse é um fato. E absorvendo rápido, né, Rô? Isso. E quando tá novo também ajuda demais, né? O HD, né? O HD mais limpo, né? Nós trouxemos dois garotos esses dias, né, Paulo, pra falar sobre inteligência artificial. Eu falei, Paulo, você tá vendo? Esses meninos dão conta da inteligência artificial. Nós vamos ter que limpar 20 anos aqui de HD para poder dar conta. Então realmente. Isso ajudou demais. Então, eu me adaptei. Isso foi um fator, assim, importante. Me adaptei e estou me adaptando. Agora, falando de inteligência artificial, também estou me adequando para aguardar o que está por vir nas novas demandas, né? E tem coisa, né? E outro fator também que eu sempre trabalhei com muita seriedade. Sempre honrei, sempre cumpri os prazos. Hoje eu considero diferencial nosso, assim, quem trabalha comigo sabe da minha exigência de cumprir o que foi acordado. Então, muitos concorrentes passaram nesses 25 anos aí, muitos fecharam. Um dos motivos é isso aí, que eles não tiveram o mesmo compromisso, né, e o comprometimento de entregar o resultado com qualidade, no prazo, né. Muitos se preocupam muito com só o valor. E tem outros fatores que têm mais valor do que isso. Né? Principalmente com prestação de serviço, Exatamente. Né? Porque o produto tá ali, você pega, adquire o produto, vai embora, utiliza, etc e tal, troca lá. Mas a prestação de serviço, se ela não tiver prazo, né? É o que a gente mais reclama de prestação de serviço aqui na cidade, né? Eu falo por mim, como mais reclamo de prestação de serviço é isso. Às vezes, assim, a dificuldade de você conseguir fazer que o prestador de serviço vá ao seu negócio, às vezes para entender, ou você ir ao negócio dele e ter um atendimento de qualidade, e prazo. Você marcar, eu preciso disso, tal data, e o prazo ser cumprido. Realmente é um gargalo. Ô Rômulo, e aí vocês, nesses anos todos, eu imagino que vocês tenham produzido campanhas, assim, que marcaram a memória de Montes Claros, da região. Teve algum trabalho que você entende, assim, que foi um divisor de águas, ou que até hoje é lembrado por clientes, pelo público? Então, nesses 25 anos agora, no meu Instagram, @ronsoft, eu estou postando alguns vídeos antigos, sabe? Tem vídeo lá que, inclusive, tem os 25 anos, que foram do início mesmo da produtora. E lá tem alguns vídeos interessantes, que vai lembrar disso aí. Mas tem um que não foi o mais complexo, mas eu posso considerar que marcou e marca até hoje. E talvez, eu creio que seja o comercial recordista em mais tempo no ar, na InterTV, aqui, que é o comercial da Embremoc. Né? Se a embreagem faz barulho. Todo mundo canta. Eu amo, meus meninos sabem cantar todinha a música. Você passa no comercial da rádio, todo mundo canta no carro. Então, é um comercial que ele foi produzido em junho de 2003. Olha isso. 2002, desculpa, tem 23 anos. E aí, foi um comercial simples, se for considerar assim, mas é um comercial que marcou e até hoje está no ar. Ele sofreu adaptações para o digital, mas até hoje ele está no ar. Então, eu não tenho noção se tem outra propaganda hoje que está veiculando ainda constantemente no ar, aqui na região. Bacana demais. E aí, com tantas plataformas e formatos disponíveis, igual você falou, tá lá no meu Instagram e tal, assim, desde vídeos curtos para redes sociais, até conteúdos técnicos institucionais, o que as empresas mais procuram hoje, assim, nesse segmento? E o que você costuma recomendar para quem quer comunicar melhor? Então, as empresas procuram hoje no setor audiovisual realmente a propaganda, né, o vídeo de propaganda. Só que eu estou seguindo uma outra tendência, que é oferecer o que elas não procuram. Isso é algo que eu estou desenvolvendo aqui agora, que a gente chama de cultura de vídeo. Eu tive a oportunidade ainda estou trabalhando para a indústria farmacêutica, e lá eles têm essa cultura. Eles têm cultura de vídeo para treinamentos, para integração de novos funcionários, visitantes, para conscientização. Então, eu percebo que funciona muito bem e, no fim, acaba economizando para eles. Eles conseguem fazer mais com um investimento que inicialmente, aparentemente, é alto, mas ao longo do tempo ele se torna vantajoso. Vantajoso, né? Então, eu quero difundir essa cultura de vídeo porque muitas empresas, principalmente indústrias, elas não têm noção dessa dor. Ela tem a dor, mas não sabe como solucionar. E às vezes a dor de treinar um funcionário, às vezes tem rotatividade grande, tem que contratar muitas pessoas, toda hora para um profissional competente para treinar aquela equipe, isso sai caro ao longo do tempo. Então, a cultura de vídeo vê isso aí. Você transformar um vídeo em um treinamento, ou um vídeo explicando a cultura da empresa, os valores da empresa, para quem acaba de chegar.
ou um vídeo para o visitante, para saber como se comportar, como se deslocar dentro da empresa, as regras, as normas. Isso aí você faz uma única vez e deixa lá sempre que quiser assistir. Vai replicando, né? Então, ao longo do tempo, fica mais barato. Então, assim, muitas indústrias aqui em Montes Claros e outras empresas, elas não têm essa visão ainda, não têm essa noção que um vídeo pode solucionar uma dor. Então, às vezes tem uma dor lá e não sabe como resolver. Então, nem sempre eu estou oferecendo o que as empresas procuram. Eu estou oferecendo e tentando conscientizar essas empresas que elas precisam daquele serviço para solucionar um problema delas. Entendeu? Você não está só atendendo demanda, você está gerando demanda, né? Exatamente. Então, tem muito que ser desbravado nesse mercado ainda, que não tem ainda empresas para oferecer esse serviço. Eu estou trabalhando nisso. E no setor industrial, principalmente, eles são muito exigentes. Eles você não pode simplesmente entrar lá ou filmar com um aparelho de celular, tem que ter uma estrutura maior. Pois é, eu queria até que você falasse para a gente sobre o setor industrial, porque vocês atuam fortemente, né, nesse segmento. Essa não é uma área que costuma ser associada a vídeo, assim, de forma imediata, mas, assim, tem as demandas, né? E, assim, como que surgiu essa mudança de foco, né, do seu negócio para o setor industrial e que tipo de demanda que vem desse setor? Então, assim, são 300 perguntas em uma, entendeu, Rom? Mas você dá conta. Vamos tentar, vamos lá. Surgiu basicamente em 2016. Teve uma crise no país todo e a demanda de comercial para televisão caiu assim drasticamente. Eu passei por todos os altos e baixos, né, como muitas empresas passam. Todos nós. E eu tive a oportunidade de entrar no mercado da indústria, que a realidade deles lá é um pouco diferente. Assim, as crises que acontecem nem sempre são as mesmas crises que aparecem no mercado normal aqui. Então, por indicação de uma pessoa que, como eu apresentei dentro de uma indústria um trabalho de qualidade, já tinha estrutura. Isso é importante dizer que, assim, eles exigem estrutura. Em alguns casos exigem inglês. Agora estão exigindo muito a parte de inclusão. Ou seja, eu tenho lá hoje na minha equipe fixa... Diversidade, você fala? Inclusão... No caso da inclusão, a diversidade eles mesmos aplicam né, pelas normas deles mesmos. Sim. Mas a inclusão, falando em vídeo, por exemplo, ter vídeo com intérprete de Libras. Hoje eu tenho duas pessoas na minha equipe fixa por conta de interpretar Libras. Legal. Então, todo o conteúdo meu para a indústria hoje é inclusivo, nesse caso, com Libras. E com isso, eu tive condições, por ter estrutura, tive condições de permanecer na indústria e me adaptar às novas demandas. Demandas surgiram. Aconteceu em 2020, com a pandemia, vídeo e live aumentou abruptamente a demanda. Então, muitos trabalhos, reuniões que o pessoal tinha, muitos eventos, passaram a ser via live. Me adaptei para live. Então, uma forma de me adaptar foi isso aí. Realmente aceitar, perceber as demandas, perceber as dores e me adequar, me estruturar, adquirir equipamentos, que não é barato realmente os equipamentos que são exigidos para atender a indústria. Sim. E aos poucos foi dando certo. Então, assim, igual eu falei, comecei sozinho num quarto, hoje eu tenho uma estrutura maior, que tem 18 pessoas, para atender as demandas que o mercado está pedindo. Então, é adaptação mesmo. E hoje, assim, o que a indústria mais pede? A indústria mais pede, de forma básica, é vídeo institucional. As indústrias, inicialmente, querem divulgar o básico, pelo menos, que ela tem para quem... Informar a comunidade o que ela faz, como que ela trabalha. Isso. E, em segundo, tem a parte de vídeo integração, que toda empresa que tem mais funcionários é interessante, ou para visitantes também, para mostrar o que a empresa faz. Né? Tem muita gente que entra na empresa e não sabe o que ela faz, de fato. Você sabe do produto final, mas o que está por trás não sabe. E explicar as normas, a cultura, os valores da empresa. Então, o vídeo integração também é uma demanda que é comum. E para as empresas maiores, são os treinamentos. Hoje, eu creio que 50% da minha demanda para a indústria é treinamento. Então, como a pessoa deve, na indústria farmacêutica, por exemplo, como a pessoa deve se paramentar para entrar numa área asséptica, uma área controlada. Você não pode chegar lá simplesmente e entrar. Tem todo um processo, todo um passo a passo. Como você sanitiza um equipamento, como você opera uma empilhadeira. Então, são exemplos de treinamentos que nós produzimos. Em alguns casos também treinamentos interativos, que a pessoa tem que responder perguntas, tem que tomar algumas decisões ao longo do treinamento. E assim, né, Romulo, a gente está falando, quando a gente fala, né, gente, assim, na teoria as coisas estão sendo realizadas, mas deve existir um esforço técnico grande por trás disso, né? Igual, por exemplo, a elaboração de roteiros, como que isso vai acontecer, como é que você vai fazer essas imagens. Aí você deve ter lá
30 drones. Não é isso? Tem uma técnica bem elaborada, não é, por trás? Sim. Hoje eu tenho uma roteirista que auxilia na criação de roteiro desses vídeos. É importante ter um profissional... Mas, antes de você falar, é só para orientar o nosso ouvinte. Por que eu tô falando disso? Tipo assim, conta pra gente da técnica por trás, né, dos bastidores. Para o nosso empreendedor que está escutando, o aspirante ao empreendedorismo, entender, assim, e valorizar, né, que as trajetórias, assim, elas têm toda uma elaboração por trás, né, que a gente tem que estar o tempo inteiro se atualizando, estudando, e que essas demandas, elas, na verdade, elas viram, assim, protótipos a serem replicados dentro do negócio, né? É como se fossem os POPs, né? Aqueles procedimentos padrões que você cria lá, escreve passo a passo para ele ser replicado e para você ir melhorando e inovando em cima dele, né? Por isso que eu queria que você falasse dessa coisa dos bastidores, da técnica por trás. Sim, é importante ter profissionais, né, capacitados, como eu falei, tem um roteirista, né, que me auxilia, na verdade, no processo todo, que às vezes o treinamento, quando é um roteiro para treinamento, é a pessoa do lado de lá que sabe do conteúdo. Então, a roteirista vai adaptar o conhecimento deles para o formato do vídeo. Um formato mais didático. É necessário também que tem profissionais de experiência, né, de filmagem. Então, eu tenho um profissional lá meu que está comigo, está há 17 anos. Então, já tem muita expertise para lidar com gravação corporativa. Editores também. Tem que ter equipamentos também de qualidade, porque quando uma coisa é você gravar com um celular, que no próprio celular você consegue editar. Isso é fantástico. Só que quando você usa um equipamento mais profissional, exige um computador também melhor. Aí existe também um profissional que saiba bem inglês, porque boa parte dos vídeos que a gente faz tem a versão dele em inglês, então tem que ter uma noção boa também de inglês. Como eu falei, tem a parte de Libras, tem que ser alguém que vive disso, alguém que não adianta só saber Libras, tem que ser intérprete. Tem que ter uma pessoa que saiba revisar, que saiba lidar com o pessoal, que saiba conversar com a diretoria dessas empresas. Então, assim, não é algo que acontece abruptamente de uma vez, a gente vai adaptando. Eu tive que aprender muita coisa de 2016 para cá para conseguir conversar na língua da indústria. Né? Então, hoje eu estou apto para atender outras indústrias da região, baseado na expertise adquirida. E assim, adaptar, né? Adaptar o formato e, olha só, você departamentalizou, né, o seu negócio para poder conseguir absorver essa mudança toda de mercado, né? Do que a gente está falando aqui. Eu imagino que nesses 25 anos de estrada também, assim, tenham gerado boas histórias, né? A gente falou aqui da Embremoc, que você falou que é um vídeo, né? Assim, ícone, né? Dos trabalhos que você fez, a gente lembra e tudo. Mas teve alguma produção que foi, assim, especialmente desafiadora, ou curiosa, ou marcante, que vale a pena dividir com a gente? Sim, eu posso citar a do Colégio Biotécnico de 2002 também, chama Missão 2002. Por que foi tão desafiador? Porque o pessoal solicitou uma demanda que meio que lembrava Missão Impossível, Matrix, que era o que acontecia na época, né? Assim, que o pessoal gostava muito. E eu estava sozinho, eu não tinha funcionários ainda. Então, gastou muito tempo, tive muito trabalho, precisei de ajuda de outras pessoas. Contratamos um pessoal especializado em fazer rapel para simular a descida com a corda no vídeo. Esse vídeo tá lá no Instagram também, viu? É só procurar lá. @Ronsoft, gente. Já entra aí, já segue, já escarafuncha. E aí, então assim, a parte 3D eu que tinha que fazer, a parte de suporte, eu tive que... O próprio pessoal do colégio, né? Na época, teve o Alexander, que é o filho do Nelson, todo mundo conhece o Alexander. Do biotécnico, né? Isso. E também participou, ele deitava no chão, rolava, então assim, foi divertido, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador. O pessoal teve um que subiu na catedral para filmar de lá, então teve muita cena de ação que foi desafiador. Isso veio do cliente ou você que também assim elaborou? A ideia veio do cliente. O cliente queria algo inovador, que não tinha nada na cidade ainda parecido, que lembrasse esses filmes de ação. Que o próprio título do comercial foi Missão. Legal. Pra imitar não terminar, que você sabe, né, gente? Eu vou... fala Instagram, eu vou assistir esses vídeos todos. Vou até compartilhar lá no canal, depois vocês olhem lá. E aí, me passaram a referência dos filmes, cenas do filme, né? No caso do Tom Cruise descendo numa corda, fazendo rapel.
a cena do Matrix, do pessoal saltando. Então, assim, me passou cenas, discutimos juntos como seria a gravação e aí como seria a pré-produção. E era muito precário na época, né? A gente meio que desenvolveu técnicas que ninguém tinha desenvolvido ainda, porque não éramos Hollywood, né? Para ter uma equipe e dinheiro para isso. Então tivemos que fazer situações, assim, bem absurdas para conseguir um resultado parecido. E assim, se for assistir hoje o comercial, realmente para os dias de hoje, é um comercial que não encaixaria mais. Mas para 23 anos atrás foi um comercial diferente, né? Que marcou. E aí exige uma consultoria, né? Porque assim, eu vejo que você presta uma consultoria, você departamentalizou os temas dentro do seu negócio, mas assim, você senta e desenha, né? Isso. Como que seria possível fazer, como que vai ser feito, porque às vezes a gente tem uma ideia, igual eu falo, na teoria, na cabeça, tudo acontece. Mas para realizar na prática mais complexo, né? Complicado. Aí hoje não trabalho tanto com 3D mais, porque a parte de 3D basicamente sou eu que faço e como a empresa cresceu, eu não dou conta mais de gerenciar isso tudo. Então, hoje a gente está mais com animação 2D, tenho 2 animadores lá, focados nisso aí para treinamentos em animação. E o restante é cinegrafista, editores, a parte de roteirista, como eu comentei, intérprete de Libras. E essa mesma equipe também é multidisciplinar, então trabalham também com transmissão de lives, gravação de podcast, nós temos espaço lá para podcast corporativo, que basicamente é igual um podcast normal, só que no ambiente corporativo você pode, inclusive já fizemos isso, treinamento. Você pode fazer um treinamento de uma equipe num bate-papo, de forma descontraída, do que aquele formato muito quadrado. Então, basicamente os departamentos nossos são esses aí. Não, legal. A gente está no final do primeiro bloco, então no segundo bloco eu quero muito falar sobre essa questão, inclusive, do futuro do audiovisual, do YouTube, por exemplo, né? Como é que isso, como é que você enxerga o papel da RomSoft nesse novo cenário? Para quem está nos ouvindo também e quer produzir um vídeo aí com mais estratégia, eu queria que você desse umas dicas. Então, no segundo bloco, gente, tem muito assunto para a gente trabalhar, para a gente trazer para vocês aqui uma nuance do que é essa área, para quem quer investir nessa área também, né? Para ficar atento e entender que o mercado, ele é selva, né, Rômulo? E que tem que estar preparado. Antes de terminar o bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Classic Men's Club, a Cris Joias e a Fadenor pelo apoio cultural à rádio, ao nosso programa Empreendedoração. Dizer que toda quinta-feira, às 18 horas, nós estamos aqui com um assunto interessante que vai colaborar aí para o seu desenvolvimento pessoal, de carreira e do seu negócio. Te convidar para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, o Empreendedor em Ação. Lá você fica por dentro de todos os podcasts que a gente gera aqui na rádio. Inclusive hoje, se você tiver perdido algum pedacinho e quiser escutar, corre lá quando terminar o programa aqui. Esse programa já fica disponível para você escutá-lo na íntegra, para você conhecer o Rômulo, o RomSoft. Lá vão ter vídeos, né, mini vídeos que a gente sempre alimenta o canal. E me segue lá no Ariane Galdino _reinventa, porque lá você fica sabendo de temas aí sobre empreendedorismo, liderança feminina, liderança de modo geral, eventos que acontecem na cidade para você participar aí, né, mais ativamente, de grupos, coletivos, elaborando aí em torno do networking, para também colaborar com a sua trajetória. E você fica sabendo da nossa programação aqui do Empreendedor em Ação na Universitária toda quinta-feira. Então daqui a pouquinho a gente volta, depois de ouvir aí a maravilhosa música que o Paulo, nosso querido radialista, né, elaborou pra gente escutar nesse intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novais Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas de projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novais, onde cada detalhe faz a diferença. Novais Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novais Empreendimentos.
A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco aqui na Rádio Universitária. É o Empreendedor em Ação, que toda quinta-feira está no ar às 18 horas e você não pode perder. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, quando a gente terminar aqui, ó, o programa já fica disponível no nosso canal no YouTube, no Empreendedor em Ação. Então vai lá, já se inscreve, já aperta o sininho para você receber as notificações aí, ok? Antes de iniciar, voltar, né, aliás, nosso bloco aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Impremix, a Novais Empreendimentos, ao Credinor, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa aqui do Empreendedor em Ação. Olha só, hoje a gente está conversando com o Rômulo da Ronsoft, ele que é especialista aí, gente, no audiovisual, tem uma história de 25 anos, então assim, ele está dando uma aula pra gente aqui acerca das transformações do mercado, como é que a empresa dele vem lidando com as demandas, e assim, lógico, ensinando para nós que somos empreendedores, né, como é que a gente tem que ter o olhar atento acerca também do que a gente quer e do que a gente precisa para poder elaborar uma comunicação assertiva dos nossos negócios para com os nossos consumidores, para com o público que a gente deseja atingir. Então, no final do primeiro bloco, Romulo, você falou sobre a campanha do Biotécnico e que a ideia veio do cliente, né? Que houve uma participação de várias pessoas, que as pessoas queriam voar, as pessoas queriam pular das torres. Que você perdeu, vai ter que ouvir lá no podcast. Mas, assim, isso é comum? Em que momento, assim, e de que forma que o cliente entra no processo criativo dos projetos desenvolvidos pela produtora? Então, o formato normal, você está o formato normal, nem sempre acontece assim. A pessoa informa o desejo dela de produzir um comercial, nós fazemos uma breve reunião para levantar o briefing, né, que é o resumo da ideia, para avaliar, até para o orçamento também, se vai ser muito complexo, se vai precisar filmar uma pessoa, se vai ser só com animação, a duração, são várias informações. Baseado nessas respostas que nós temos condições de iniciar o roteiro. Aí até para iniciar o roteiro também requer mais uma nova reunião, normalmente se um roteiro mais complexo. E baseado nela nós fazemos o agendamento de gravações ou de contratação de atores, de viagens, às vezes tem que viajar, ou você vai precisar usar um drone, você vai precisar usar uma câmera diferente, nós temos uma câmera de cinema lá também, nem sempre é usado, mas em alguns casos é necessário. Pois é, e assim, com tantos anos de caminhada, sua empresa ela ainda tem uma busca ativa de clientes ou vocês
já tem uma demanda mais consistente. Como é que é feita essa prospecção, assim, para quem está ouvindo a gente, tem interesse, né, no ramo, e também para poder exemplificar aí para o nosso empreendedor que está meio paradão, né? Considerando também que hoje em dia existem várias produtoras no mercado, o mercado está bem segmentado. Tem um diferencial marcante que faz a Ronsoft se destacar, inclusive em tempos de IA, que é um outro tema que eu queria que você abordasse com a gente. Bom, o mundo mudou de lá para cá, né? Antigamente, lá atrás, existiam as agências de publicidade, que era voltado mais para o offline, né? Que é o TV, rádio, outdoor, material impresso. Então, eu era muito parceiro das agências. Então, basicamente, não existia nem prospecção, porque as agências já conheciam o trabalho nosso, elas faziam as prospecções e mandavam pra gente. Hoje, muita coisa mudou. Então, por exemplo, as novas agências, que são as agências online, elas mesmas fazem a produção, ela produz tudo. Então, não vem mais demanda para mim, nesse caso. Agora, eu estou na fase de realmente prospecção e focado mais no mercado industrial. Televisão também, ainda há espaço para televisão. E há poucas produtoras hoje, as novas produtoras não atendem televisão. Então, o mercado de hoje está em fase de transição, eu posso considerar assim. E eu preciso, no momento, realmente estar procurando novos mercados, porque o mercado do digital, ele tem muita concorrência e o preço está muito baixo. Então, eu não consigo concorrer com o digital com a estrutura que eu tenho hoje de equipamentos de profissionais, que são profissionais mais caros, equipamentos mais caros. Então, são mercados diferentes. Eu tenho hoje uma agência digital também, que chama Blá Comunicação, que ela está atendendo essa demanda, mesmo com equipamentos profissionais, mas para atender um perfil um pouco mais diferenciado. Mas essa coisa humanizada, assim, das parcerias, não é difícil, não é? Assim, tirar isso, perder isso? Ou assim, você vê que está assim, reduzindo mesmo, assim, drasticamente? Não posso considerar reduzindo porque o mercado reduziu. O que aumentou foi a concorrência, né? Hoje isso é positivo. Hoje todo mundo pode produzir um comercial, até mesmo o próprio proprietário da empresa, ele consegue fazer. Que é bem visto, inclusive, esse lado mais amador, consegue até um engajamento melhor nas redes sociais do que algo muito profissional. Já percebi isso aí, quando eu faço um vídeo muito profissional, que é padrão televisão, quando vai para a rede social, o pessoal pula, porque vê que é uma propaganda. Quando é um vídeo mais amador, a própria pessoa fazendo um selfie dela, falando, é um material mais amador mesmo, a pessoa tende a assistir na rede social. Então, tem muita diferença isso aí. Então, o mercado hoje está muito... O mercado digital, de rede social, tem muita concorrência, está bem competitivo. Então, isso tem um lado positivo. E aí, nesse contexto, eu queria que você falasse pra gente sobre a IA. Como é que a IA interfere no seu trabalho, ou não interfere? Tem muito vídeo, né, rolando aí, de um tempo pra cá, então, de IA, né? Assim, os vídeos são perfeitos, eu não sei o que lá da Arca de Noé, e aí o cara começa a falar, e aí, galera, eu tô aqui, ó, nós estamos esperando dilúvio e tal. Até citei isso aqui no outro programa que a gente fez, que a gente recebeu um pessoal aqui pra falar sobre isso, sobre IA. Mas, assim, na prática do seu negócio, do audiovisual, como é que você vê esse processo da IA, assim, como é que interfere no seu trabalho? Interfere? Interfere, positivamente e negativamente. Eu posso considerar que ainda está cedo para sabermos do futuro, mas já temos a noção. Então, por exemplo, positivamente, onde IA está me ajudando? Na produção dos vídeos em inglês. Então, eu consigo ganhar muito tempo traduzindo um vídeo para inglês, ou então uma locução em inglês com muita palavra, que é complicado procurar um locutor que consiga tradutor, falar, né? Mas é confiável mesmo, Romulo? Tipo assim, não, Ariane, é certinho, você joga lá e o trem traduz. Ou é uma coisa que você precisa fazer uma correção? Assim, você tem que ir lá e fazer um retrabalho, de certa maneira, você entendeu? Eu não confio 100% não, eu tenho que sempre revisar. Por isso que é importante ter um profissional que saiba inglês. Lá na minha equipe tem um profissional que é professor de inglês, então passa pela revisão dele, às vezes pela minha revisão também, e é o inglês mais técnico, no caso meu, pelo fato de ser para a indústria. Então, o que nós fazemos, na verdade, produzimos o vídeo todo legendado em português, adaptamos algumas partes em português que dá para saber que vai ficar melhor em inglês, para facilitar. Mas, assim, é impressionante a qualidade da tradução para inglês técnico. Então, é um ponto que me ajuda demais. E também o áudio, a locução em inglês também, que é difícil conseguir um locutor que fala inglês, fala todas as palavras corretamente, e está ajudando demais também nessa parte. Então, para os treinamentos que eu faço, está sendo positivo essa parte. Negativamente, eu ainda não fui impactado. Eu estou acompanhando para ver a tendência, mas eu estou percebendo que o vídeo evoluiu muito, de um ano para cá.
Todo mundo já usa como referência aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão um ano atrás, e agora o Will Smith está comendo macarrão talvez mais perfeitamente do que o próprio Will Smith de verdade, né? Tá nesse nível. Só que ainda o pessoal tá brincando demais. Então, a pessoa tá usando o IA hoje para fazer aquelas piadinhas de rede social, que tá bacana, tá? Tem gente ganhando dinheiro com isso. Só que tá virando chacota já. Ontem mesmo eu vi um vídeo de pessoa real imitando o vídeo feito por IA. Não, gente, eu vou te falar de saúde mental, Paulo. Onde é que a gente vai parar, Paulo? Não é? Sim. E assim, eu te perguntei justamente por isso, assim, tira serviço? Tipo assim, você deixa de... Será? Então, pra mim, até então, não. Mas eu tenho que ficar muito atento com isso, porque assim, em um ano a evolução foi gritante. Daqui um ano, com certeza o pessoal de Hollywood vai sofrer... Uma pessoa sozinha poderá fazer um curta-metragem ou um longa-metragem que pode concorrer com uma equipe de 500 pessoas de Hollywood. Isso é fato. Então, todo mundo vai ter que adaptar. Vai ter que passar por adaptação. Na minha área, eu estou já acompanhando para poder saber o que pode acontecer, o que eu posso oferecer para o cliente, porque uma coisa que eu tenho noção, o cliente vai começar a pedir prazos menores ou valores menores por saber que hoje o trabalho de uma equipe pode ser reduzido para o IA. Para um app. Então, eu tenho que estar antenado nisso. Isso é pesado, né? Eu vou falar, por exemplo, eu me formei em 2005 em jornalismo, né? Quando eu me formei, a gente já falava muito sobre a coisa do celular, né? Que o celular, a evolução, onde que o celular ia chegar e tal. A gente já tinha uma noção, assim. E aí eu comecei a dar aula, ministrar aula lá meados de 2013, 2015, 2016, 2017, eu escutei de um diretor de universidade falar assim, daqui a uns anos a gente não vai precisar mais de faculdade de jornalismo, porque as pessoas vão estar fazendo jornalismo o tempo inteiro, dando notícias nas redes sociais e tudo, né? E realmente hoje a gente vê as pessoas, né, brincando de âncoras, né? Mas assim, a gente vê que a técnica, ela faz muita diferença, né? No contexto. Aqui a gente tem o programa da rádio, né? A gente tem o Empreendedor em Ação que a gente faz aqui toda quinta-feira. Mas assim, não é feito aleatoriamente, né? A gente tem uma produtora, tem um roteirista, que é a Vanessa, tem um trabalho que é realizado por ela, né? Eu poderia chegar lá no chat, né, e jogar lá, fazer um prompt e tal, e receber lá um roteiro. Mas no fundo não funciona bem assim. A gente precisa ter uma técnica elaborada para eu conseguir comunicar, para eu conseguir aprofundar no tema, para eu conseguir humanizar esse tema. Então a gente sabe que a técnica, ela ainda faz muito sentido. Na sua área, a técnica, ela fará muito sentido? Ou assim, tá difícil ver isso aí, viu? Não, com certeza a técnica faz sentido. O lado humano faz sentido, sim. Mas a tendência da IA, a parte negativa que eu consigo entender, é que ela vai otimizar o tempo das pessoas, não para ela ter tempo livre, mas para ela poder pegar mais trabalho. E isso já está acontecendo. Então, ela pode pegar o trabalho assumir o trabalho de 5 pessoas, então é uma pessoa só que pode pegar o trabalho dessas 5 usando o IA. Então ela afeta negativamente por esse lado. E acho que precisamos pensar e trabalhar mais em como utilizar a nosso favor, né? Mas o objetivo principal de quem está lá nessas gigantes aí é ganhar dinheiro, então para ela não importa. Então acho que cabe a nós sermos resistência, gente. Vamos dar as mãos. Usar a nosso favor. Ô, Rômulo, o futuro do audiovisual, então, ele está apontando para uma integração cada vez maior, né? Entre tecnologia, dados, automação. O YouTube, por exemplo, já é a segunda maior ferramenta de busca do mundo, atrás apenas do Google. Como é que você enxerga o papel da RomSoft nesse novo cenário? Eu me enxergo como uma ferramenta. Essa é uma tendência e eu posso ser a ponte para isso aí. Então, se você quer uma produção de um vídeo de qualidade, que siga a tendência, não importa se é treinamento, se é institucional, se é um vídeo, se é podcast, eu me considero uma ferramenta para auxiliar o empresário a continuar na mídia. Porque, afinal, assim, vídeo é a bola da vez e vai ser uma tendência a partir de agora. Então, assim, quem souber utilizar bem o vídeo vai permanecer visível. Eu quero que você fale pra gente, inclusive, de algumas estratégias aí, dicas, né? Nessa produção aí de vídeo. Mas antes disso, toda vez que vem um consultor, um mentor, um empreendedor, enfim,
na rádio, e a gente sabe que essa empresa, ela trabalha com responsabilidade social, a gente sempre puxa um gancho, assim, é do nada, viu, gente? Mas para trazer essa versão, né, do nosso entrevistado, porque tá dentro, né, dos nossos pilares aqui, da nossa formação aqui do programa, falar sobre as boas ações que as empresas fazem, né, para a sociedade. E a Ronsoft, ela tem uma atuação voltada para projetos sociais, né? Eu queria que você falasse para a gente de que forma que isso dialoga com a essência da empresa. Por quê? Porque a gente quer justamente trazer esses exemplos para os nossos ouvintes, para que eles possam, quem sabe, ser sensibilizados aí também a colaborarem com a causa da responsabilidade social. E aí a gente já volta para o tema para falar sobre essa questão da produção de vídeo com estratégia. Conta para a gente essa história, só para a gente poder... Então, a essência social da Ronsoft reflete a essência da minha pessoa, né? Eu penso dessa forma, então eu direciono o pessoal da minha equipe também para pensar dessa forma. Uhum. Então, surgiu, acho que 20 anos atrás, quando me procuraram. Acho que a primeira que me procurou foi a Fundação Sara, querendo a produção de vídeo, e eu não sei cobrar. Assim, em situações como essa, a tendência é não cobrar ou ser algo muito simbólico para cobrir custos, basicamente. E começou e eu vi que deu certo, que fez bem, ajudei uma instituição bacana, e aos poucos foram surgindo outras. Eu cheguei até a montar, cheguei a criar uma empresa, no caso não era oficialmente não, chamada ajude-nos.org, em 2017, legal. Focada em produção de vídeo para ONGs. Só que eu vi que era muito complexo o processo, era muito burocrático, e não foi para frente, mas a ideia continuou. Então hoje eu tenho a parceria, inclusive, com a InterTV, de sempre que eles apoiam alguma causa social, o próprio pessoal de lá, hoje é o Thiago Borges, ele direciona a empresa, a ONG, para mim, para a gente criar o roteiro. Fazer a produção do vídeo. O atendimento é igual à produção de comercial normal, tá? Mesma qualidade, mesma atenção, mesma dedicação. Então, assim, já atendemos várias. No meu site tem até uma área reservada só para isso aí, sobre alguns vídeos de ações sociais. Mas eu posso citar alguns, por exemplo, que eu falei, a Fundação Sara, a Rosa Mística, Divina Providência, Projeto Isaac, da Detinha, Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Paulo Elizabeth, Associação Presente, Amigos de Jesus, e tem vários aí. Então, sempre que eles precisam de algum vídeo, algum material, até a feijoada beneficente, aí procura a gente faz um vídeo de qualidade para atender rede social e TV. Não, inclusive, né, quando a Câmara da Mulher iniciou, a Câmara da Mulher Empreendedora, né, da Associação Comercial, que é uma entidade filantrópica, e na época eu estava como presidente, né, Rômulo, nós corremos lá no Rômulo, ajuda a gente, nós não temos recurso financeiro, e por se tratar de uma instituição filantrópica, né, porque a gente vive de apoio mesmo, né, da sociedade, o trabalho que as diretoras fazem é voluntário, ninguém recebe para fazer esse trabalho, né, na Câmara da Mulher. E assim, a gente chegou a movimentar 2.000 mulheres, atender 2.000 mulheres aí nos eventos, né, com capacitações continuadas, mentorias, em todo evento que a Câmara faz, ela elabora dessa maneira. E aí, no primeiro ano da Câmara, a Ronsoft colaborou com a produção aí do vídeo, né, colaborou lá com os processos que a gente teve lá de fazer alguns eventos maiores, justamente para sensibilizar mais mulheres, para apoiar mais mulheres. Então, #gratidão. Então, é um serviço muito interessante, é bom a gente falar, porque a gente está falando aqui de parceria também, a gente está falando de empreendedor que ajuda outros empreendedores, né? Então, através da Câmara, que é uma entidade filantrópica, você ajudou muitos empreendedores a encontrarem essa rede, né? E dessa rede hoje a gente sabe que tem vários grupos que saíram dela, e para ela ter sido formada é aquele negócio, quem não é visto não é lembrado, né? O ditado, não sei nem de onde que vem o ditado, mas é uma realidade. Então a gente conseguiu elencar essa rede e esse início foi muito importante para nós lá. Então parabéns, viu, Rom, pelo trabalho que vocês fazem. Com certeza faz muita diferença para muita gente. Mas olha só, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, e eu queria, assim, para quem está nos ouvindo e quer começar a produzir vídeo com mais estratégia, seja até com celular ou com produtora, assim, que conselho você deixaria, né? Não precisa formar seu concorrente, mas, tipo assim, que conselho você deixaria? E claro, né, depois eu quero que você fale como é que as pessoas encontram vocês também da Ronsoft, e fala pra gente dos trabalhos, né, que a Ronsoft pode vir a desenvolver para as empresas. 30 perguntas em uma, Rom, você dá conta, vamos lá. Então, pessoal, para quem pensa em começar, eu recomendo que comece por baixo, porque o mercado está muito competitivo. Então, assim, iniciar com um celular de boa qualidade, já está de bom tamanho. Tem programas como CapCut, que auxiliam demais. O CapCut, inclusive, tem edição usando o IA,
para facilitar. Ou seja, não vai tirar emprego de ninguém usando o IA do CapCut, por exemplo, porque vai facilitar para vocês, vai ser uma ferramenta. E já ajuda demais. Então tem qualidade, tendo um celular bom, você consegue produzir um vídeo de qualidade sem investir muito, né? Então, para começar, para sentir o mercado, para avaliar se você leva jeito para isso também, é importante. Muita gente começa, investe, depois vê que não é bem assim e desiste. Então, porque não é fácil não, gente. Eu falo assim, eu tenho o CapCut, eu tenho outros apps que me ajudam às vezes a gravar vídeo. Gente, não é fácil você gravar, você fazer edição, você entender. Às vezes você vai lá no tutorial para você tentar entender e tudo, mas assim, a técnica ela faz falta em algum momento. Então, e a parte mais difícil que eu considero é aprender. Você tem que dedicar a aprender. Não precisa ser autodidata, mas que compre cursos, que assistam, que sejam treinados para aprender, ter noção. Não é só também apertar REC e já faz o vídeo. Você tem que ter noção de enquadramento, noção de tempo, noção de estética de vídeo também, iluminação. É importante. E assim, dando o resultado, você vendo que está evoluindo, aí eu recomendo que realmente profissionalize mais, que você adquira uma câmera profissional, com uma lente boa, com um computador de qualidade, mas aí isso é um processo que vai evoluir aos poucos, não adianta, assim, eu comecei de pequeno mesmo assim, para chegar no ponto que eu estou hoje, passei por muitas fases, né? Sim, não, e o empreendedor que está nos escutando, que às vezes fala assim, não, eu vou dar conta de fazer isso aqui na minha empresa. Pensa aí, se vai dar, porque, por exemplo, eu não dou conta. Eu sou da área de comunicação, né? E tem toda uma coisa por trás. Às vezes eu não dou conta. Às vezes você não tem tempo para isso. E justamente não tem tempo. Então, assim, aquela coisa que a gente fala aqui em alguns programas também. Tem coisas que a gente realmente precisa delegar. Porque é aquela coisa, né, Rômulo? Eu tenho uma ideia. Eu posso parar aqui uma semana, desenvolver isso, estruturar isso, realizar isso. Ou eu preciso encontrar lá na Ronsoft uma solução, né, para poder atender o meu desafio. Exatamente, e é um diferencial nosso entregar a solução pronta, porque às vezes, em alguns casos, a produtora não tem quem auxilie no roteiro. Normalmente já vem o roteiro pronto. E com essa mudança hoje que as agências não estão mais como parceiras de produtoras, muitas vezes o cliente chega diretamente e só quer o comercial, não sabe o que fazer. Então cabe a nós organizarmos melhor isso aí para transformar em um vídeo que seja bonito. Captar a ideia, saiba né? vender, exatamente, que saiba vender. Então, nesse caso, o empresário às vezes não tem tempo, não tem condições, quer uma solução pronta. Então, vai, como eu posso dizer, vai focar em uma produtora, uma empresa que consiga atender do início ao fim, né? Hoje, pela Ronsoft, nós conseguimos desde a produção do roteiro até a entrega na TV. Para entregar na TV tem todo um processo burocrático, tem um registro do comercial na Agência Nacional do Cinema. Gente, não é fácil trabalhar com TV, às vezes, né? Você tem a burocracia que é da Rede Globo, né, por exemplo. Acho que é do Brasil, na verdade, porque a Globo ela tem que respeitar a legislação, que todo comercial que veicula na Globo tem que ter o registro de Ancine, né, da Agência Nacional do Cinema. Então não basta você fazer um comercial, tá pronto, vou mandar pra Globo, por exemplo. Não dá. Pra Globo, pra Band, pra Record, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Exige que tenha o registro na Ancine. Então, e nem todo mundo tem o cadastro no Ancine, o processo do Ancine. Então, um diferencial nosso é essa. O cliente chega querendo o comercial, desde o roteiro, a produção do vídeo, a edição, a finalização, nós também fazemos o registro do comercial no Ancine. Se for necessário fazer a compra junto à emissora, da mídia, sugerir qual o melhor horário, qual o melhor programa, até a entrega e a veiculação. Então, é o pacote completo. Meu filho, o buraco é mais embaixo, né? Ô Rômulo, agora é a hora da propaganda, né? Então, galera, já segue lá, @Ronsoft, SOFT. Queria que você falasse do portfólio, o que a Ronsoft oferece hoje para o mercado? Então, no nosso site, ronsoft.com.br, tem um portfólio nosso de toda a gama de trabalhos, que vai desde a parte corporativa, igual eu falei, de podcast corporativo, treinamento, vídeo de integração, vídeo de conscientização, tem a parte de institucional e tem a parte também do comercial para TV. Então atendemos comercial de TV, vídeo para painel de LED, vídeo para rede social e a parte social também. Lá tem a categoria social, que se você tem uma ONG e está precisando divulgar, agora mesmo tem essa época de barraquinhas, a gente está fazendo muitos vídeos para barraquinhas, que procura a gente, tendo espaço na agenda, a gente pode estar atendendo também ações sociais. Então, legal. Rômulo, eu quero agradecer, sua presença aqui no nosso programa, pela sua disponibilidade, tá? De ter vindo aqui falar um pouco mais pra gente, assim, sobre essa mudança do mercado, né? As transformações do audiovisual. A gente falou muito dessa coisa, né? Do analógico, digital, da TV pro stream, como é que as coisas
estão hoje, né, muito mais evoluídas, né, e como que o próprio segmento do audiovisual, assim, ele está tendo não só atender as demandas, mas principalmente criar demandas, né, que eu acho que é o ideal quando você está no mercado muito segmentado, né, criar demandas, inovar e tudo mais. Então, assim, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Eu agradeço pela oportunidade e até a próxima, estou à disposição. Gente, é isso aí, ó. Hoje nós falamos com o Rômulo Eustáquio da Silva, da Ronsoft. Se você perdeu algum pedacinho do nosso podcast, corre lá no nosso canal, no Empreendedor em Ação no YouTube. Lá você escuta o podcast completo, você conhece o Rômulo, vai ter lá algumas imagens aqui dos nossos bastidores. Eu quero agradecer aqui a Vanessa Araújo pela produção, roteiro, agradecer o Paulo também pela dedicação aqui ao nosso programa, agradecer os nossos patrocinadores, ao apoio cultural que temos do Cicobi Credinor, da Novaes Empreendimentos, da Impremix, da Crijoias, da Classic Men's Club e da Fadenor. Se inscreva lá no canal, mais uma vez, não se esqueça, e me segue lá no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você fica sabendo de dicas sobre liderança feminina, liderança de modo geral, empreendedorismo, eventos que acontecem aqui na nossa região e também do cronograma dos programas da nossa rádio aqui, ok? E na próxima quinta-feira, às 18 horas, nós temos um encontro aqui na 101,1 FM, na Rádio Universitária, essa rádio que investe em conhecimento no melhor da música. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.